Na atualidade, existe uma ferramenta que se chama análise corporal. Ela mede nossos traços de caracteres. O formato do nosso corpo, ele é capaz de dizer que tipo de mente você tem e contar todos os segredos por trás dos problemas que você vive. E isso só é possível através da formação dos traços de caracteres. Mas antes eu quero te falar do surgimento, como começou tudo isso. E esse conhecimento, ele é derivado da psicologia com fundamentação científica. Lá na década de 30, inicia essa descoberta e os responsáveis por isso são Sigmund Freud, que trouxe para o mundo toda uma ideia que mostrava a existência do inconsciente. Em seguida, Wilhelm Reich. Ele era discípulo do Freud e trouxe a construção de que o corpo e a mente eles estavam conectados de uma maneira muito mais profunda. E ali já apontava a existência dos traços. Alexander Lowen foi o responsável por sistematizar e entender de uma maneira clara e objetiva quais eram os traços e como eles eram formados. E, por fim, aí entra a contribuição do Corpo Explica para a ciência, que até então não havia nenhuma ferramenta prática que nos ajudasse a saber o quanto de cada traço de caractere uma pessoa tinha. Eu vou deixar o link abaixo para você conferir o artigo científico. E a razão que torna tudo isso possível é porque você e todo ser humano passa por um processo chamado mielinização. Ele é responsável por moldar e desenvolver não apenas a mente de uma pessoa, mas também definir qual é o formato do seu corpo. E o que é mielinização? Eu vou te explicar. Isso de uma maneira bem simples, de modo que fique fácil de entender. Então, a partir do momento em que nascemos, o nosso sistema nervoso, bem como os nossos neurônios, eles já estão ali presentes. Daí por diante, bilhões e bilhões de neurônios começam a se comunicar entre si por intermédio das sinapses. Ou seja, eles ainda não receberam a bainha de mielina. E aí, a gente precisa entender que a mielinização ela é um processo que ocorre no sentido crânio-caudal, né? Em outras palavras, de cima para baixo. Aí agora imagina nesse caminho que existe um fio. E nesse fio começa do crânio até o final da coluna vertebral. Esse fio, quando nascemos, ele está todo desencapado. Afinal, a gente não tem ainda a mielinização por ali. E à medida que crescemos e nos desenvolvemos, esse fio vai sendo encapado aos poucos. E isso contribui para uma maior efetividade na comunicação dos neurônios. As informações que passam por ali, elas se tornam muito mais intensas. E isso significa que a pessoa passa a ter mais controle e sensação naquela determinada região. Vamos pensar uma criança logo que nasce. Ela ainda não tem controle sobre a sua cabeça, sobre o seu tronco, nem muito menos o seu corpo. Isso porque ela ainda não passou pela mielinização. Conforme o tempo passa, ela passa a ter mais controle e autonomia em relação ao seu corpo. Mas não é só isso, são diversas sensações que são desenvolvidas ali também. Desse modo, ela aprende a controlar melhor os seus membros, engatinhar, andar e também a sentir o gosto dos alimentos com cada vez mais complexidade. Isso sem contar toda a questão emocional que está aflorando conforme as percepções que ela passa a desenvolver a partir do meio em que ela vive. E são essas as percepções que vão contribuir para o desenvolvimento dos 5 traços de caracteres. Tudo isso em um período que se inicia ali na gestação e se encerra por volta de 5, 6 anos de idade, aproximadamente. Concluindo isso, a mente e o corpo de uma pessoa são moldados quando unimos o processo de mielinização e absorção do ambiente em que ela viveu. É através do formato do corpo que conseguimos acessar a mente humana e, com análise corporal, conseguimos identificar quais são os seus traços de caracteres. É capaz de revelar como você funciona, que tipo de mente você tem e quais são os grandes segredos por trás de todos os problemas que você já tenha vivido na sua vida. Na próxima aula, eu vou te falar mais quais são os traços.